A paz do Senhor para a igreja, amém. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, vamos iniciar esse culto em adoração ao nosso Deus, para que Ele possa receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Abre sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 3. Eu vou ler alguns versículos. Esse capítulo é bem conhecido. Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar costumeiro, o sacerdote Eli, cujos olhos já não começavam a escurecer-se, ao ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel. Samuel, ele respondeu: eis-me aqui. Correu até Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei. Tornou a deitar-te, torna-te a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a glória do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamá-lo, Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Então, em terceiro, Eli, que era o Senhor quem chamava ao jovem. Por isso Eli disse: Samuel, vai, deita-te, e alguém se chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. Hoje o Senhor quer que você o sirva em espírito e em verdade. Ele tem te chamado, tem nos chamado para a grande obra. E às vezes nós nos deixamos ouvir vozes que não são do Espírito de Deus. E o Senhor nessa noite diz que nós temos que servir ao Senhor perante alguém, perante um pastor, perante um representante maior, mas servir a Deus, não olhar para o representante, mas olhar o que ele representa, quem ele representa. Porque às vezes nós deixamos de fazer algumas coisas porque é o ciclano, é o beltrano, é fulano que está à frente do trabalho, mas é quando a gente serve ao Senhor, não interessa quem está à frente, não interessa quem vai falar alguma coisa, o importante é que a palavra do Senhor possa tocar os nossos corações. Quando nós estamos com nossos ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor e a servir ao Senhor com toda a alegria, as coisas são muito boas, perfeitas, agradáveis, porque o Senhor é bom. Nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor, para louvar ao nome do Senhor. E por isso nós queremos que você falasse assim para o teu irmão: poxa, que bom você está aqui, pastora, que bom, Beth, Joyce, Natália, irmãos, que bom que o Senhor te escolheu nesta noite, te convidou, o Espírito Santo te convidou para estar conosco, adorando a Ele, e só a Ele toda a glória e toda a honra. Não importa o que você deixou lá fora, importa que o Senhor já está resolvendo a sua causa, porque você está com o teu coração para que o Senhor resolva. Está aqui se colocando diante dEle, diante da presença dEle, diante de tudo aquilo que Ele representa para você e para mim. Essa tarde eu estava me arrumando para vir e eu comecei a meditar e comecei a me examinar. Quando a palavra de Deus diz que você tem que se examinar a si mesmo,
E eu comecei a me examinar, eu falei, Senhor, quanta mudança, né? Como Deus, Ele faz a gente mudar. Quando nós começamos a conhecer a voz do nosso Deus, existe mudança, existe propósito, e Deus faz. Ele é maravilhoso, Ele é eterno, Ele é puro, Ele é aquele que nos criou e nos formou para a sua glória. Então, nesta noite, nós vamos glorificar o nome do Senhor através dos cânticos, através das orações que vão ser ministradas nesse lugar, através de tudo aquilo que vai acontecer, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia, dura para todo sempre, não tem fim. Por isso nós temos que adorar 24 horas por dia. É difícil você adorar 24 horas por dia? Não. Você já está respirando, você está adorando a Deus. As pessoas não entendem quando nós respiramos. É o Espírito de Deus que nós estamos exaltando, glorificando. Nós estamos aqui para adorar a Ele, verdadeiramente. Então vamos celebrar o Senhor nesta noite com alegria, cantar a Ele, né? E cantar com louvores, com o coração cheio de vontade de agradecer, de adorar, de bendizer, de fazer com que Ele se sinta, né? Alegre, porque a alegria do Senhor nos fortalece. Quando nós estamos alegres, Ele nos fortalece. Quando nós estamos tristes, Ele se entristece, porque Ele é Pai. Ele tem a tristeza também pelo seu Filho que está entristecido. Então vamos nos alegrar, porque Ele faz de tudo para nós nos alegrarmos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, agora, diante da Tua presença, diante, Senhor Deus, dos Seus atos, Senhor Deus, eu te agradeço. Te agradeço porque Tu és Deus em nós. Te agradeço porque Tu és um Deus que faz coisas inacreditáveis, Senhor. Faz coisas, Pai amado, que nós não entendemos, Senhor Deus, às vezes por um momento, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que explica. Tem umas pessoas que falam, Senhor, que Tu complica para explicar, para mudar. Não, Senhor Deus, Tu és um Deus que faz perfeito. Nós que não entendemos o Teu agir. Senhor Deus, recebe toda adoração nesta noite, todo louvor, Senhor Deus, que vai ser entoado, Senhor Deus, neste altar, para a glória do Teu nome. Usa, Senhor Deus, o Seu ministério, porque não é da igreja do Nazareno, Senhor Deus, foi Tu que escolheu, Senhor. E receba, Senhor Deus, toda a adoração, todas as pessoas que aqui já se faz presente, Senhor Deus, Pai amado, que elas possam, Senhor Deus, verdadeiramente entender que Tu é um Deus de ontem, de hoje, será um Deus para todo sempre. Por isso nós devemos Te adorar, bendizer o Teu santo nome, e em nome de Jesus, toma o primeiro lugar neste culto. Receba toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos para os anúncios. Mês de abril temos um mês profético, alinhados em abril. Toda a igreja convidada vai acontecer às terças-feiras de abril. Então, a primeira terça está comigo, a segunda terça com pastora Silvia, a terceira com o pastor convidado Diogo Menezes e a quarta com a Cécia, está aqui na ordem da foto. Todos estamos convidados, vai ser um mês de muito movimento, de movimento profético aqui às terças-feiras. Não fique de fora, porque você vai ser ricamente abençoado. Próximo domingo, Santa Ceia, toda a igreja está no período de comunhão e ninguém pode faltar. Irmãos, queria chamar você para isso. Campanha do quilo. Traga seu quilo, todo o culto de Santa Ceia. Não traz só na Santa Ceia, traz no dia que você puder. Traz no dia da Santa Ceia também. Nós precisamos desse movimento e convidamos você para entrar conosco, porque seu quilo tem peso de amor, amém? E vem aí o curso Mulher Preciosa. Início dia 3/4, vai a partir das 19 horas. O investimento é 0,800, né, pastor Chu? Gente, vale muito a pena. Quem vai ministrar vai ser a nossa pastora Silvia. Vai valer muito a pena, um curso direcionado para mulheres. Vai acontecer às quintas-feiras, às 19h30. E vem aí, próximo domingo, aí um presente de Páscoa para nós. Movimento maravilhoso da JNI que vai acontecer aqui. Toda a igreja está convidada, amém? Graças a Deus.
Ah, sim, tem essa solicitação. Tem 2 solicitações. Porque isso aqui vai para a Igreja Mirim, para as crianças da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos querendo montar um presente de Páscoa. Irmãos, a Igreja Evangélica não trabalha com ovo de Páscoa, porque para nós Páscoa simboliza um sacrifício maravilhoso de Cristo pela nossa vida. A cruz está vazia e não há razão para a gente dar vez para o coelho, porque o nosso alvo é Cristo. Então, nós queríamos pedir que você trouxesse, você que pode trazer caixas de bombom, serão totalmente distribuídas entre as nossas crianças. Também, ainda em cima desse, assim, domingo, dia 18 de maio, teremos batismo. Se você é candidato, se você quer se batizar, sentiu o desejo no teu coração de fazer isso, a data é essa. Nós estamos aguardando por você. Amém? Acabou? Não? Ah, não, ainda tem aqui, ó, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. É a campanha, é a agenda anual da Igreja do Nazareno, agenda permanente. Vai começar e já está em plena função. Vai ser através de Mães de Joelhos, Filhos de Pé, únicas. Chá de mulheres, vai acontecer dia 31 de maio, às 16 horas. Aí sim, tem um investimento nisso aí. Né? Tem um investimento, vai ser um chá maravilhoso, totalmente direcionado para mulheres. Então, homens nunca, mulheres sim. Vai acontecer a partir das 16 horas, tá? E olha só, você pode decidir com qual cor você vem, coisa chique, né? Coisa linda, única aqui. Você pode escolher uma dessas cores ou não. Mas se der preferência, nós vamos gostar mais, porque fica mais fácil da gente se comunicar. Então, você está convidado. Vai ser um chá muito especial, que vai acontecer ao final da campanha Mães de Joelhos, Filhos de Pé, que acontece durante todo o mês de maio. Então, vai haver um encerramento. Isso é um evento do Ministério de Jejum e Oração, nosso Ministério de Intercessão. Amém? E ok, nós estamos no ano do Transbordar e eu queria fazer um convite especial. A Igreja Mirim está precisando de colaboradores para os domingos. Para os domingos. Então, nós já temos Cécia, já temos o William, que eu acabei convencendo o William também. As terças, não, aí não aumenta, porque é no domingo. Terças também, amém. Então, nós precisamos de pessoas que percebem que tem um dom, tem um chamado na minha vida, mas eu não gosto do altar, eu não gosto de dançar, eu não gosto de falar. Gente, o Ministério Infantil está precisando muito da tua colaboração. Ministério Infantil. Então, por que a gente não pode botar pessoas 100% incapazes, que não têm nenhum conhecimento, porque vai lidar com criança. Então, nós precisamos de você que tem um chamado. Eu tenho um chamado, eu tenho paciência, nós vamos ensinar. E você vai poder trabalhar conosco um domingo, talvez, de 2 em 2 meses, tá bom? Então, dentro desse projeto já temos Cécia, temos o William, temos mais pessoas por aí, tá? Então, nós queremos contar com você também. Muita paciência, muita fé e muita colocação debaixo da cruz de Cristo. Amém? Nesse momento, nós vamos ministrar nossos dízimos e ofertas. Vou pedir aos obreiros que venham à frente. A palavra vai nos dizer lá no livro de Coríntios que cada um contribua segundo propõe seu coração. Não faça isso por necessidade, nem com tristeza, faça isso com alegria. E eu vou dizer uma coisa, nessa hora eu profetizo que cai por terra toda fortaleza, toda muralha que se ergue para fechar a tua fé, cai por terra nessa hora, porque essa obra é do Senhor. E nós ministramos na tua vida essa bênção que vem dos céus na vida do fiel, do que é dizimista, do que tem fidelidade com Deus, vida entrega. Irmãos, não adianta a posição que a pessoa ocupa. Quando ela não tem fidelidade, tem um degrau a menos na vida dela. Como é que eu posso aconselhar alguém se eu não for fiel? Como é que eu posso ministrar bênçãos de multiplicação na tua vida se eu não tiver fidelidade com Deus? Eu creio no milagre. Eu creio que Deus cuida da nossa vida. E eu creio que Ele cuida dessas áreas da nossa vida, sim. Quando a gente está desempregado, quando aquele trabalho está meio faltando, meio falhando, o que a gente faz? A gente vai lá para os pés do Senhor. Quando a gente tem um problema de ordem financeira, para quem que a gente vai?
para os pés do Senhor. E por que que quando tudo está bem, a gente vai fingir que Deus não está lá? A gente vai negar. É Deus na causa, é Deus conosco. Ah, Deus não sobrevive sem o meu dízimo? Sobrevive, pode crer. Mas Deus não abre mão de ser honrado nessa área da nossa, nem da tua vida. Que Deus te abençoe multiplicadamente, que você descubra esse favor imerecido da parte de Deus. Curve a sua cabeça, levante a tua mão, o teu envelope. Você pode fazer a tua oferta via Pix ou pelo QR Code. É só apontar a tua câmera aqui para a televisão e você vai poder fazer sua oferta com muita tranquilidade. Querido Deus e amado Pai, Senhor e dono de todas as coisas, Deus, dono, criador, Senhor de todo ouro e toda prata. Nesse momento, ó Deus, nós intercedemos pelo teu povo e é momento de intercessão financeira. Pai, que haja conquista nas mãos dos teus filhos, que eles multipliquem, Senhor, o seu ganho dentro, meu Deus, dessa força de fidelidade. Abençoa a tua igreja, Deus, abençoa o teu povo, faz com que o teu povo prospere e a tua igreja será próspera. Em nome de Jesus, nós profetizamos bênçãos da multiplicação financeira, bênçãos sem medida sobre a vida dos nossos irmãos, meu Pai. Se tem alguém entre nós pleiteando vaga de emprego em qualquer lugar, Senhor, que o mundo se renda e que hajam portas abertas para os teus filhos ocuparem, portas de excelência, que eles trabalhem com dignidade e respeito, meu Deus, fazendo sempre o melhor para conquistar das tuas mãos aquilo que o Senhor tem para nos oferecer aqui nesse tempo. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos estar recebendo o pregador dessa noite, pastor Eduardo Gomes. Que o Senhor use-o. Aleluia. Estende sua mão direita para a vida do nosso pastor, que o Senhor possa usá-lo poderosamente. Senhor nosso Deus e Pai, eis aí o teu ungido, na qual o Senhor Deus foi escolhido para trazer a mensagem desta noite neste lugar santo. Senhor, usa o teu servo, Senhor Deus, como instrumento, Senhor Deus, da tua palavra. Que nada, Senhor Deus, venha sair, Senhor Deus, do coração do Eduardo, do pastor Eduardo, mas sim do teu coração para a tua igreja, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor Deus, nos dê o entendimento, Senhor Deus, de tudo aquilo que vai ser ministrado através do teu servo, Senhor Deus. Fala segundo sua vontade, segundo o seu querer, as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja Deus. Agradecemos a Deus porque temos a salvação eterna nele. Você pode dar glória a Deus? Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Nós temos, amados, o direito da vida eterna em Cristo Jesus. A igreja pode se assentar. Amados, a Bíblia fala a respeito de duas estradas, uma larga e uma estreita. E fala que a estreita, ela é aquela que nos concede o caminho, mesmo que seja difícil essa trajetória. Obrigado, tá, meu amado? Mas que nós iremos alcançar a salvação. E a larga, ela oferece várias situações que nos faz desviar desta verdade. E nós iremos falar no que diz respeito a isso, porque existe algo que nós precisamos estarmos atentos, de que a Bíblia também nos alerta, que é a condenação eterna. Porquanto nós temos a salvação eterna, nós não temos nenhum pacto com essa condenação. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém? Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 16, os versículos de 19 a 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, os versículos de 19 a 31. Já está aqui no monitor. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava
esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai, obrigado pela oração feita, e que diminua eu e que cresça o Senhor. Amados, essa história, ela fala a respeito de 2 mendigos. Um, no que diz respeito a viver a miséria eternamente, e outro que viveu a miséria aqui nesta terra, mas que possuiu o melhor daquilo que esta vida nos oferece para vivermos a eternidade, que é crermos em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro que não seja em Cristo. E nós vemos que essa história aqui, ela fala a respeito desse homem rico, que ele se regalava, ou seja, ele era uma pessoa totalmente atrevida com as condições que ele tinha para desprezar os outros. E isso é interessante porque a Bíblia, ela nos alerta no que diz respeito a isso, porque muitas vezes nós não temos nada e muitas vezes estamos desprezando, independente de quem quer que seja, algo que não tem que ser feito. E observamos aqui de que este homem tinha à sua porta esse mendigo chamado Lázaro, porquanto o que ele desejava, eu não estou falando que acontecia, o que ele desejava era comer das migalhas que caía no chão desta casa, mas nem isso esse homem tinha oportunidade. Ou seja, nós observamos aqui 2 situações totalmente distintas. Nós entendemos que pode ser uma parábola como um fato verídico. Por que, você pode perguntar? Porque acontece, Jesus ele vem falando de várias parábolas, principalmente no capítulo 15, que ele fala a respeito da parábola da ovelha perdida, ele fala a respeito da dracma perdida, ele fala a respeito do filho pródigo, e ele entra no capítulo 16 e conta essa história. Só que, em maioria das Bíblias que tem ali no texto, falando que é uma parábola, não relata esse fato como uma parábola. Ou seja, por que ele pode ser um caso verdadeiro? Porque o Senhor Jesus, ele designou o nome dessa pessoa, esse mendigo chamado Lázaro. Mas, enfim, independente de que seja uma parábola ou de que seja um fato verídico, o que nós entendemos que ela tem muito a ver com o nosso contexto, para que nós possamos entender e viver verdadeiramente aquilo que nos é ensinado, para que nós possamos ter em Cristo Jesus o direito da vida eterna. Então, amados, nós observamos aqui, eu quero destacar aqui 4 pontos importantes para nós, nesse texto que nós lemos aqui.
no que diz respeito o que esse homem fez, esse rico, e o que esse homem pobre também viveu, mas que teve o direito da vida eterna. O interessante é que a Bíblia fala a respeito justamente do ciclo da vida. Ou seja, nós nascemos, crescemos, reproduzimos, alguns reproduzem e morrem. E o que acontece? A Bíblia fala que os dois vieram a morrer. Ou seja, um foi levado para um lugar de tormento e o outro foi levado para o seio de Abraão. A Bíblia relata de que os anjos pegou o mendigo e levou para o seio de Abraão. Os anjos do Senhor jamais levariam alguém para o túmulo. E ali o levou. E a Bíblia relata de que quando este homem, a gente começa a entender algo aqui de muita importância nesse contexto, de que a morte, ela não te tira da consciência, você tem consciência. E aqui está sendo contado um caso de uma consciência que estava acontecendo. Porque aquele homem, mesmo em tormento, ele estava pedindo, quando ele viu Lázaro no seio de Abraão, pedindo de que Lázaro molhasse pelo menos o seu dedo na água para que pudesse refrescá-lo. Olha, irmãos, a gravidade do que é a condenação eterna. Olha a gravidade do que é a condenação eterna. E eu creio, amados, em nome do Senhor Jesus, de que eu e cada um de vocês, nós estamos salvos em Cristo Jesus, para vivermos na eternidade. Para vivermos na eternidade. E o que acontece? Esse homem pediu, e ali, o próprio Abraão, diz a palavra na conversa, falou que havia um grande abismo, e que não poderia ter essa possibilidade. Da onde estava Lázaro, estar com ele, e da onde ele estava, estar com Lázaro. E nós aprendemos com isso, tudo aquilo que devemos sermos, humilde. O que nós precisamos viver é uma vida de humildade diante do Senhor. Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos abençoa, Ele nos direciona, Ele nos dá condições que nós não merecemos, como foi dito aqui agora há pouco, são favores imerecidos, mas o Senhor, Ele permanece sendo fiel a nós, e nós temos sido tremendamente abençoados por Deus. Amados, dentro desse contexto aqui, que nós viemos falar a respeito de perdição ou vida eterna, não existe nenhuma condenação na Bíblia no que diz respeito a sermos prósperos. As pessoas muitas vezes confundem essas coisas, porque, por exemplo, uma pessoa que alcança e tem uma prosperidade, isso não quer dizer de que ela não vai ter direito no reino dos céus. Muito pelo contrário. Nós temos o exemplo de José de Arimateia, de que era um homem rico, mas de que era um homem bom, de que era um homem que se preocupava com o próximo. Então, o que eu quero dizer aqui, não importa a sua condição financeira, não importa os bens que você tem, o que importa é que o seu coração esteja voltado para fazer o bem. Então é para isso que nós somos chamados, para isso que nós estamos aqui fazendo parte deste reino diferenciado do reino desse mundo. E aqui nós observamos de que, então, o que acontece? A Bíblia só diz o seguinte: o amor ao dinheiro, esse sim é a raiz de todos os males. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Então nós observamos o seguinte: porque aquele que tem o dinheiro e aquele que ama o dinheiro, essa é a raiz de todos os males. Mas aqui nós vemos um homem de que ele não se importou com isso. E o detalhe é que nós começamos a ver a história, entramos na história, e ele mesmo no lugar do tormento, ele permaneceu sendo altivo e prepotente, porque ele falou assim: Senhor Abraão, querendo dizer, se auto-se-justificar, falando com Abraão, pede a Lázaro que vá até a minha casa paterna e avise meus 5 irmãos. Ele só estava naquele lugar ali, mas ele só estava preocupado com os seus. Então, irmãos, vamos entender algo? Existe algo para mim e para você. Nós devemos o tempo todo, eu estou falando aqui, o tempo todo, nos preocuparmos com o nosso próximo. E principalmente em anunciarmos o Evangelho do Senhor. Então a gente vê aqui alguns pontos nessa questão de que não existe nenhum problema você ser rico, não existe nenhum problema você ter uma prosperidade aqui nesta terra, mas o que atrapalha, que você tem que entender, é o amor ao dinheiro. E esse homem aqui, a Bíblia fala que ele se regalava esplendidamente, ou seja,
ele era uma pessoa que desprezava as pessoas. Ele era uma pessoa que ele só se preocupava com aquela situação do momento. Aí vem uma passagem bíblica que fala assim: louco, ainda esta noite pedirei a tua alma, para quem tu tens preparado? Sabe o que isso quer dizer, amados? Nós ficamos nessa loucura, vivendo em um mundo totalmente doente. Nós estamos vivendo em um mundo doente, amados. Um mundo que já é doente por sua natureza, e um mundo que tem alcançado uma plenitude de doença com o seu caminhar, para onde a sociedade tem caminhado, que eu e você temos essa responsabilidade de tirar essas pessoas desse tormento. Ou seja, as pessoas estão vivendo em uma situação que estão se regozijando com este mundo, e elas não estão entendendo de que este mundo a levará à condenação eterna. E aqui nós vemos esse homem, ele assim se regalando esplendidamente, como diz a Bíblia, ou seja, desprezando aqueles que estavam próximo dele. E o que nós precisamos então compreender com isso, amados, de que o que o Senhor quer de nós é que dentro das nossas condições nós possamos levar esse amor a todas as pessoas. Ele era soberbo, e mesmo após a morte, como falei no versículo 24, ele estava preocupado somente com os deles, e manda Lázaro, ou seja, ele ainda ordena Lázaro, mesmo no lugar de tormento, Abraão, manda Lázaro ir na minha casa paterna, para avisar lá os meus 5 irmãos. E se atentarmos, meus irmãos, para essa questão dessas riquezas do mundo, nós seremos totalmente envolvidos de corrupção. Porque o que acontece? Quem foi que disse? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. O que acontece? Quem foi que disse? Se você me adorardes, eu te darei todos os reinos dessa terra. Não foi Jesus que falou isso, foi o diabo que falou isso. Mas só que a Bíblia fala de que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Olha o que eu estou falando. A Bíblia fala, em Lucas capítulo 4, de que Jesus estava cheio do Espírito Santo, e ele foi conduzido por esse mesmo Espírito ao deserto. Possa ser que você esteja passando por algum deserto, mas entenda algo: você estando com Jesus mesmo no deserto, é um lugar de buscar intimidade com Deus. É lugar de buscarmos intimidade com Deus, aonde quer que o Espírito Santo venha nos conduzir, nos colocar, é lugar de termos intimidades com Deus. Então não reclame, busque essa intimidade quando a oportunidade a ti é posta, porque foi Jesus que foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. E mais adiante nós vemos esse inimigo, esse diabo, ali querendo envolver Jesus, ou seja, querendo tirar Jesus do foco, por quanto Jesus falou assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Irmãos, creia nisso e leve consigo esta noite. Deus tem um banquete preparado todos os dias para mim e para você. Você pode aplaudir o Senhor? O Senhor tem um banquete preparado todos os dias, são todos os dias para mim e para você. E esse mundo doente, amados, nós vemos que o que Ele quer é que nós venhamos estarmos sendo entupidos de lixo e carregando lixo. Por quê? Porque o que Ele nos oferece é justamente o lixo, esse monturo que tem aqui nesse local, para que nós venhamos esquecermos da promessa de Deus e nos focarmos naquilo que Ele está oferecendo aqui, que é passageiro. Olha o que diz a Bíblia. Ele fala, a palavra do Senhor diz que este mundo jaz do maligno. Esse mundo jaz do maligno. Não fique assustado com o que eu vou falar com vocês, não. Até mesmo porque eu e você não fazemos parte desse mundo, amados. Entenda isso. Eu e você não fazemos parte desse mundo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Quando a Bíblia fala que jaz no maligno, é porque é Ele que comanda este mundo. É Ele que comanda este mundo. E é por isso que nós estamos aqui com o propósito de passarmos daqui para vivermos a eternidade.
Então, o que esse mundo quer é fazer com que essas pessoas vivam doente, vivam sem Cristo, se distanciem de Deus, não se foquem em Deus. Ontem nós estivemos em um passeio, em que ao retornar, nós passamos na Via Dutra, em uma igreja do anticristo. Uma igreja com capiroto, uma igreja com uma cruz de cabeça para baixo, vermelha. E amados, eles tentam nos afrontar, eles tentam nos desanimar, eles tentam dizer que nós não estamos no caminho correto, mas eu tenho algo para dizer para a igreja: nós ainda assim temos o compromisso e o dever de orarmos por essas vidas. O meu neto me perguntou dentro do ônibus: mas avô, por que é igreja mesmo? Eu falei: é igreja. É a igreja dos demônios que se reúne para tentar nos combater. Isso é fato, amados. E o que esse mundo tem tentado fazer com essa questão de trazer essa consequência de lixo é justamente isso. Então nós precisamos, sabe, nos distanciar dessas situações, sabe, viver uma vida de adoração, viver uma busca incessante do Senhor, porque esse homem ele estava compulsivo, ele estava com uma obsessão. Ele tinha noção, porque olha como ele tratou, em lugar de tormento, como ele tratou Abraão, pai Abraão. Ele sabia quem era Abraão, ele sabia quem era o nosso Deus, mas ele não se importava, porque essas pessoas vivem, e elas acham de que elas não vão morrer, elas acham que elas vão viver aqui, e aproveitar aqui, por mais que elas estejam vendo que as pessoas estão tendo as coisas, estão alcançando as coisas materiais, estão partindo, e nada estão levando daqui, não vão levar, tudo que Deus nos deu aqui, para essa terra aqui, amados, que é o suficiente para nós suprirmos nossa necessidade, nós não vamos levar nada daqui, não vamos levar nada daqui. Então entenda alguma coisa, pare de ficar brigando por coisas que são fúteis, que são coisas passageiras, mas sabe, se empenhe cada vez mais em se aproximar do Senhor, se empenhe cada vez mais em ter uma intimidade maior com Ele. Aí vivemos essa geração doente e desfocada, e ficamos muito mais preocupados com esse lixo que estão nos oferecendo, tá? Quando eu falo assim, ficamos, amados, é porque o que eles querem é isso, eles querem, não, você tem que alcançar, você tem que conquistar, você tem que fazer, você tem que comprar, você tem que, sabe, e compramos, ficamos endividados, ficamos como loucos, ficamos perdidos, porque não podemos, e queremos meter a mão onde não podemos meter, e perdemos o foco, e nos envolvemos com o lixo dessa sociedade. A pessoa muitas vezes compra lá o carro, e muitas vezes usa a expressão, né, ela recebe uma Bíblia, e dessas aqui de estudo, daquela bem grossa, para poder pagar, mas ela só vê aquela situação ali momentânea, naquela situação, hoje eu posso pagar, mas ela esquece que são 60, 90, e quantos dias são, quantos meses são, não são dias, quantos meses são, para alcançar e conquistar aquele bem, e ela já fala que é dela, que nem dela é, porque está consignado a alguma outra situação, alguma outra instituição, e fica brigando por causa disso, fica brigando porque quer apresentar que tem aquilo que não tem, aquilo que não pode ter, e esquecemos do melhor, que é estarmos buscando ao Senhor Jesus. Igreja, se eu tenho uma intimidade cada vez maior com Jesus, eu tenho a certeza, a convicção de que Ele tem o melhor para mim, e Ele tem o melhor para você. Então é intimidade, é intimidade que eu tenho que ter com Cristo, é uma aproximação melhor que eu tenho que ter com Cristo, é crer que aquela morte não foi em vão por mim e por você, e saber de que todas as minhas necessidades, todas as suas necessidades serão supridas em Jesus, não é no homem. Vivemos muitas vezes assim, a gente vê as pessoas criando a sua religião, aí são fachadas. Porque quando as pessoas me perguntam qual é a igreja que você faz parte, eu congrego na igreja do Nazareno, mas eu faço parte do corpo de Cristo, eu não tenho que estar preocupado com faixa de denominação. O que nós precisamos entender é que, como nós estamos aqui adorando ao Senhor, estamos ouvindo a palavra dEle, que está nos alertando naquilo que devemos e não devemos fazer,
outros irmãos também estão reunidos, também ouvindo a palavra do Senhor. E todos nós estamos em Cristo Jesus. Aí nós vemos, amados, muitas vezes essas autocríticas, sabe, criticando os outros como se nós não tivéssemos defeito. Se eu saio daqui para que eu venha procurar uma igreja perfeita, aquela igreja já não será mais perfeita, porque eu não sou perfeito. Então, se eu entendo de que o momento agora é de nos unirmos, é de nos achegarmos, e começa aqui no nosso meio, começa aqui na nossa união, nós somos uma só família, nós somos um só corpo. Eu posso ouvir um amém da igreja? Nós somos uma só família, um só corpo, amados. Eu não posso ficar aqui detalhando os defeitos do meu irmão, porquanto eu não tiro nem o travessão que está no meu olho e quero ficar preocupado com o cisco que está no olho do meu irmão, porque a Bíblia fala sobre isso. Então muitas vezes você vai ouvir, mas fulano falou isso. Não importa o que o fulano falou, o que importa é aquele meu irmão em Cristo. O que importa é que se ele falou e eu tenho que exortar e posso exortar, que eu vá, me aproxime dele e falo aquilo que é correto. Mas não ficar criticando e fazendo como esse homem rico fez, com toda a soberba e altivez, só porque tinha uma boa condição financeira. E de que adianta isso? Do que adianta isso? Se a Bíblia fala, não servis a dois senhores, ou servir ao Senhor ou a Mamon, que quer dizer ao dinheiro. Não servis a dois senhores, nós servimos somente a um Senhor. Independente do que seja, amados, não se apegue às coisas, se apegue a Cristo, porque Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe. Nós precisamos, sabe, fugir dessa situação que tem nos sido oferecido, que bate a nossa porta todos os dias, sabe? E a gente vê esse mendigo. O interessante de que, irmãos, a Bíblia fala que os que eram companheiro deles, o texto que nós lemos, eram os cães que lambiam as suas feridas, as suas úlceras. Ou seja, isso que era a companhia desse mendigo. E a Bíblia fala que quando ele desejava comer as migalhas que caíam do chão, irmãos, eu vou voltar aqui e repetir, esse desejo dele, nem sempre, ou de repente nem era realizado, porque aquele homem não tinha o que comer, mas ele ficava ali desejoso. Ele disse, eu não quero nada seu, não quero seu dinheiro, não quero sua riqueza, eu quero somente aquilo que cai da sua mesa para que eu possa comer. Mas eu não estou aqui conjecturando, eu estou falando que a Bíblia está me direcionando. Esse homem, nem isso ele tinha, nem os farelos esse homem tinha. Mas, meus amados, eu quero chamar você para uma reflexão. Do que eu e do que você tem reclamado? Você sabe para onde que você vai quando você sair daqui? O culto racional, ele continua. Você vai para a sua casa. Eu posso ouvir um amém? Você vai para o seu quarto, para a sua câmara de dormir. Você de repente vai para a sua geladeira, ou vai para o seu fogão. Você vai comer, você vai beber. Você de repente tem contas para pagar e você não sabe como que você vai pagar. E o Senhor vem e fala assim, por que você vai ficar preocupado com isso? Se eu permaneço no controle? Meus irmãos, assim como esses anjos pegou esse mendigo e levou ele para o seio de Abraão, o Senhor dá ordem aos anjos dele a respeito da minha vida e da sua vida. Não pense você que você irá ser envergonhado, porque nós servimos a um Deus que Ele jamais deixará que nós seremos envergonhados. Então o que eu quero dizer, não reclame, não reclame. Irmãos, entenda isso, não reclame. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que a tudo devemos darmos graças. Irmãos, a Bíblia nos ensina que em tudo devemos darmos graças. Então são coisinhas que acontecem. Eu estou falando aqui porque se torna uma natureza nossa.
mas equivocada, uma natureza errônea, de que aconteça uma coisinha, estamos reclamando, tropeçamos e estamos reclamando. O nosso tropeço não é para ficar prostrado no chão, tropeçamos, levantamos e prosseguimos, erguemos nossa cabeça e continuamos seguindo, porque, amados, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Eu quero deixar aqui outro ponto, que vamos lá, a autojustificação ela não pode salvar ninguém. O versículo 24 fala justamente sobre essa história desse homem que já estava em tormento. Eu quero dizer que para ele já não tinha mais solução, irmãos. Para esse homem já não tinha mais solução. A oportunidade é posta agora. É posta agora. E quando nós passarmos alguns momentos mais à frente, permanecerá sendo posta a cada um de nós. Porque essa oportunidade que nós devemos estarmos gratos ao Senhor, por termos a salvação em Cristo Jesus, por termos a vida eterna em Cristo Jesus. Estamos falando de algo que é imortal, que é a alma, mas ela tem um lugar reservado para viver a vida eterna, é junto ao Senhor, amados. Nós teremos um corpo que já não será mais corruptível, já não terá mais corrupção, ou seja, porque é isso que o Senhor nos promete, promete a mim e promete a você. Romanos capítulo 5, versículo 1, por favor, Bira. Só temos uma forma de sermos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com quem? Com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, só existe uma forma de sermos justificados, através da nossa fé. Através da nossa fé. Mas em quem? Em Jesus Cristo. Então, não temos tempo mais a perder com esse lixo que o mundo tem nos oferecido. Lixo, sabe o que é lixo? Lixo, lixo. Mas o que você quer dizer com isso? Eu vou lhe explicar. É ficarmos preocupados com coisas que não diz respeito à salvação. A salvação. Quem de nós aqui não tivemos uma perda na nossa caminhada? Quem de nós não perdemos algo na nossa caminhada, algo que de repente ganhamos com o suor do nosso rosto, perdemos, mas eu digo e faço aqui retoricamente, e já respondo por você, o que o Senhor fez? Ele lhe deu muito mais do que aquilo que você perdeu. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Porque é assim que o Senhor faz, amados. Então não se preocupe com aquilo que você perdeu, porque o Senhor tem a dupla honra sobre a tua vida. Aquilo que era vergonha se tornará em dupla honra, porque é assim que o nosso Deus faz. O mendigo, ele por não ter essa condição aqui nessa terra, como eu já falei, amados, é mais propício essa história ter sido um fato verídico do que ser uma parábola. Mas não estou aqui para debater ou discutir sobre essa situação. Mas o que eu observo e o que a história me traz, de que esse mendigo viveu a sua vida toda mendigando, e de que ele não tinha condição alguma. Mas o que eu quero dizer, amados, que a passagem deste homem, deste mundo, para a vida eterna, já estava determinada por Deus, porque ele tinha o seu coração voltado para aquele, o único que poderia conceder salvação. E nós o encontraremos lá, amém? Nós o encontraremos lá, porque esse homem está no lugar para a eternidade. O rico, por mais que tentasse se justificar, sendo egoísta, a gente observa de que, isso é uma coisa, amados, que a gente vê nas pessoas, no descer, não descer, é isso que eu estou falando, você não descer, você muitas vezes se coloca em um lugar do holofote,
chamando a atenção, querendo ser o melhor, querendo aparecer. Eu vou pedir perdão, que vocês me perdoam quando eu uso a expressão, né, vocês, assim, que eu falo, a questão das pessoas. Eu não estou falando aqui, eu estou falando tranquilamente, tá, amados? Eu não estou falando aqui de nós aqui que fazemos parte de um povo diferente. O que eu estou falando para que a gente possa tomar cuidado com aqueles que se colocam lá, sabe, mas que muitos estão dentro da própria igreja, sabe, e não sabe descer, não sabe se humilhar, não sabe se render, sabe, e querendo carregar sempre aquilo que a gente fala, são os títulos, são os doutorados, são os diplomas. Mesma coisa que o rico, mesma coisa do que o rico, não muda nada, não muda nada. Sabe por quê, amados? Eu vou falar algo para vocês. Você não precisa se apresentar com o seu diploma, com aquilo que você alcançou. A tua presença, ela já diz quem você é. Porque há uma luz e há sal em você. Há um diferencial. Você sabe do que eu estou falando? Porque por quantas vezes que nós não precisamos nos apresentar, as pessoas já diz quem nós somos, porque elas veem em nós quem nós somos. Agora, quando a Bíblia nos alerta no que diz respeito a essa condenação eterna e no que diz respeito à vida eterna, muitos também que estão dentro das igrejas e estão perdidos dentro da igreja. Estão fazendo dos púlpitos os seus palcos, estão fazendo teatros. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas só estão presentes se ela tem algum compromisso, como se o meu compromisso maior não fosse com Cristo. Ou seja, eu preciso estar numa lista, eu preciso ser direcionado, eu preciso estar com o meu nome na relação, para que eu venha estar. Se não for assim, eu não quero estar. E o compromisso que nós fizemos diante de Deus e diante dos homens? É para estarmos aqui, amados. O salmista Davi, ele fez uma declaração de que nós podemos ficar totalmente confortável no que ele diz. O Salmo 23, ele fala assim, ele declara que o Senhor é o nosso pastor e de que nada nos faltará. E de que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva para juntos das águas de descanso, refrigera a nossa alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. Ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o bordão dEle, o seu cajado, nos consola. O que ele está ilustrando aqui? Ele está pegando a pessoa do Senhor como pastor, colocando ali como Ele conduz as ovelhas, como ele nos conduz, e o que ele está falando assim, amados, porque por mais que nós venhamos andarmos no vale da sombra da morte, nós não venhamos temer a mal algum, porque o Senhor tem estado conosco, o seu bordão, o seu cajado tem nos consolado, tem nos orientado. Ei, minhas ovelhas, não é por aí, ó, ela vai lá, encosta lá, é por aqui, ó, e é assim que nós temos sido conduzidos, e estamos sendo levados para águas de descanso, que tem refrigerado a nossa alma. Para que alma aflita? Para que buscar aquilo que não me diz respeito? Para que alcançar coisas que não tem necessidade? Se alegre com aquilo que o Senhor tem dado a você. E digo mais, administre bem aquilo que o Senhor tem dado a você. Porque como eu disse no capítulo 15, quando ele fala a respeito da ovelha perdida, ele fala ali, aí ele ilustra também um pastor falando que tem ali as 99 ovelhas que ele deixou no deserto para que ele buscasse aquela uma que completasse as 100 que ele tinha a obrigação de cuidar. Sabe o que é isso? É o cuidado que o Senhor tem comigo e tem com você. Ele não nos deixa perdido, Ele vai e nos busca. Então não adianta esse detalhe de imaginar de que quando passar daqui para a eternidade, tanto ela eterna ou a condenação eterna, não tem mais jeito. Então é por isso que nós estamos aqui, crendo e declarando de que Ele é o Senhor da nossa vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Ele é o Senhor da nossa vida, da minha e da tua vida. Olha o que diz
em Jó capítulo 7, versículos 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Só até aí. Então, olha só, aquele que desce à sepultura jamais poderá subir. Então, o que nós precisamos viver? Intimidade com Cristo. O que eu e você precisamos vivermos? Intimidade com Cristo. O que nós devemos buscar? Intimidade com Cristo. Intimidade com Cristo, intimidade com Cristo, face a face com Ele, prosseguindo e caminhando junto com Ele. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 27, que fala na questão de, existe uma ordenação de que há somente um momento para o homem de morrer, olha só, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, amados, somente uma vez morreu, acabou. A igreja está compreendendo? Eu posso ouvir um amém? Amém. Possa ser que você estava preocupado com alguma coisa ainda. Coisa que de repente você não está com condições de alcançar agora. Coisas que não é o momento. Coisas que eu sei que eu tenho que saber de esperar no Senhor, mas não estou esperando porque eu quero ter. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Porque se Ele não te der o que você está pedindo, Ele vai te dar coisa melhor ainda. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Olha o que acontece. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, meu amado, o corpo vai voltar para o pó, como era, e o espírito, ele vai voltar a Deus. Então, ó, que nos deu. Então, sabe o que acontece? É muita preocupação com silicone. É muita preocupação com botox, amado. Amado, sabe o que acontece? Eu não vou nem aqui representar. Mas sabe o que é aquele negócio que estica aqui, que os olhos ficam esbugalhados, sabe? Mas que o tempo passa. Tem a validade. O tempo vai passando e o negócio começa a enrugar mais ainda. Aquilo que estava enrugado vem em dobro, vem em triplo. E você de repente não tem o dinheiro mais para sustentar o botox, o negócio vai ficar feio. Aí eu te pergunto, aonde que na Bíblia fala que ali o povo usava botox? E viveram tantos anos, ainda ficamos nessa questão ainda, mas será que eles viveram esse tempo todo? Viveram esse tempo todo, amados. Viveram aquele tempo todo. Eram 300, 600, e viveram esse tempo todo. Você quer ver outra coisa? Você viu alguém lá na Bíblia, lá, está até conversando com o reverendo Júlio a respeito disso aí, alguém que usou óculos lá naquele período? Não tinha oftalmologista não, amados. E agora a gente fica aí com essa poluição aí, ó, visual, essa poluição prejudicando a gente aqui, a gente não consegue nem ver um palmo daqui até ali, tudo embaçado. Mas preocupamos, né, com a estética do óculos, porque ele tem que combinar comigo, né, ele tem que estar bem comigo. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É porque a gente foge daquilo que o Senhor nos ensinou. Sabe o que acontece? O Criador, Ele deu tudo para que você pudesse ter, para que você pudesse ter a melhor saúde que você possa imaginar. Mas eu quero partir para aquilo que não condiz respeito comigo. Porque aqui está falando que, ó, o nosso corpinho vai voltar para o pó, amados. Independente se está com colágeno, com silicone, sabe? Independente, vai voltar para o pó. Vai voltar para o pó se está cheio de ruga, se não tiver com ruga, vai voltar para o pó. E a gente deixa de usar aquilo que o Senhor nos proporciona como uma natureza. Ó, está aqui, ó, isso aqui serve para isso. É só você consumir, é só você, sabe, se alimentar disso aqui que você vai ter um retorno no que diz respeito àquilo ali, porque foi Deus que fez desde a criação. Mas eu quero me meter com coisas que não tem que me meter. Sabe, fico aí nessa situação, amados, sabe, para que isso, gente? Aí eu conquisto o meu carro que eu não vou levar para o céu, quantos já partiram?
não levou e ficou para aquele que nem pagou nada por ele, e está usando, e desfrutando. E vou te falar mais, não esperou tempo não, tá? Pode ter morrido num dia, no outro eu estava pegando a chave e já estava saindo com o carro. Aí eu estou preocupado mais com a estética do carro, do que com a minha vida espiritual. Aí faço que nem este rico. Eu fico desprezando aquilo que eu posso fazer no reino do Senhor, para ficar fazendo nesse mundo material. Ah, porque é meu fogão, porque é minha geladeira, porque é o meu carro, eu que conquistei, eu que comprei. Ei, não me chama de senhor não, eu sou doutor. Não é assim, reverendo Júlio? Eu sou doutor. Doutor de quê? Doutor de quê? Tu vai chegar lá no céu com o quê? Com a tua carteirinha de doutor, teu diploma? Amados, fujamos. A Bíblia, ela nos alerta e nos direciona no que diz respeito a isso. Nós temos em Cristo Jesus o direito da vida eterna. E nós devemos buscar com todo empenho e viver com todo empenho. No Salmo 37, versículo de 1 a 5, aqui fala a respeito de que nós não devemos ficar indignados, porque, você já viu, olha só, olha o que a Bíblia fala: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pode deixar aí, depois continua, por favor, Beira. Então, olha só, o que ele está falando é o seguinte, sabe, você já viu, quantos, vamos falar aqui, amados, quantos crentes chega e fica se martirizando, e fala assim: puxa, mas eu que sou um servo, não consigo, não alcanço, não tenho, e esse cara que faz isso, faz aquilo, não serve ao Senhor, tem. É isso aqui que o salmista está falando. Não fique indignado com isso, meu amado. Você tem o que o Senhor quer que você tenha, então administre bem aquilo que está nas tuas mãos. Parece que eu vou levar para o Senhor e parece que lá eu vou fazer aquilo que eu não consegui fazer aqui na terra. Não vai fazer mais nada. Deixa eu ser bem claro aqui, eu não estou falando aqui que você não tem que zelar pelas coisas que são os seus cuidados, não é isso que eu estou falando não, tá? Porque senão daqui a pouco vai deixar enferrujar, vai deixar largado, não vai querer, não é nada disso. Administre, mas nada tem que ser acima do amor que você tem que ter para com o teu Deus. Nada. Vamos lá. Aí, pois eles dentro em breve definharão, como a relva, e murcharão como a erva verde. Então, olha só, eles vão passar e infelizmente vão ter a condenação eterna. Sabe por quê? Porque não querem entender, não querem se entregar, não querem aceitar. Agora, olha o que é para mim, o que é para você. Confia no Senhor e faz o bem. Não importa o que você tenha, meu amado, eu vou aqui voltar a repetir o que eu falei no início. Não se preocupe com a sua conta no banco. Ah, meu irmão, você está falando algo que eu não tenho nada. Eu vou te falar, não se preocupe, porque Deus proverá. Deus proverá. Mas o que você tem, faça para o próximo com amor. Com amor. Com amor. Se tiver que ser um copo d'água, dê com amor. Se é uma roupa que vai doar, dê com amor. Se é palavras, fale com amor. Se é para caminhar, caminhe com amor. É com amor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Qual é a verdade? É a palavra do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Meu Deus, eu fico me perguntar, Senhor, que Deus é esse? Que Deus é esse que me faz um convite para me agradar dEle, para que Ele possa me satisfazer? Igreja, aplauda o Senhor. É o mesmo Deus que é o seu Deus. É o mesmo Deus que é o seu Deus. Se agrade dEle. Se agrade dEle, somente se agrade dEle. Entrega o teu caminho a quem? É o Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Irmãos, eu vou terminar
voltando para o texto. 2 mendigos. Um que viveu aqui nesta terra e foi para os braços do Senhor, no seio de Abraão. E outro também que viveu aqui nessa terra, só preocupado com as coisas dessa terra, e que foi para o tormento eterno. Eu vou deixar para vocês a chave daquilo que o Espírito Santo quis nos dizer essa noite. Não perca o foco. Não perca o foco. Mas o foco do quê? Não se preocupe com aquilo que ainda não chegou o tempo para a sua vida. A Bíblia fala em Lucas de que se nós começamos, iniciamos uma obra e nós não temos condições de acabá-la, é melhor de que nós nem venhamos iniciá-la. Porque iremos envergonhar o nosso Senhor. E irão perguntar: cadê o Deus deles? Então, só faça aquilo que esteja no seu alcance. Só faça aquilo que esteja dentro da sua condição administrativa. Porque se foi o Senhor que colocou, Ele vai te capacitar. Eu quero orar pela vida da igreja. Eu quero que você sinta-se totalmente à vontade. Eu quero orar pela sua vida. Não fique preocupado, mas eu vou estar na frente, eu vou estar ali me expondo, de forma alguma, de forma alguma. Mas possa ser que você entrou aqui com alguma preocupação, alguma coisa que estava ali lhe incomodando e falando, sabe, que você não tinha condições de alcançar, que não vai haver essa possibilidade. Eu quero convidar você a estar aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você, com essa sua atitude, demonstre e declare: eu confio nesse Deus, e eu sei que nele tudo eu posso. Então é somente uma questão de confiança, é uma questão de você estar aqui e falar: Senhor, eu não quero mais carregar esse fardo pesado, por conta ele fala assim: vinde a mim todos que estão descansados e oprimidos. E quando o Senhor fala isso, Ele está falando assim, sabe, eu estou carregando esse peso por você. Igreja, é só confiar, é só confiar. Quando nós falamos que nós somos justificados, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, que fala que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, essa fé que cabe somente a você, essa confiança que está somente em você, é uma fé que você pode exercitar. E eu quero lhe dizer aquilo que você já sabe: não tem um problema, amados, não tem um problema que qualquer um de nós possamos estarmos vivendo, que será maior do que o nosso Deus. Eu quero convidar o pastor Humberto que esteja aqui à frente. Ele vai estar fazendo essa oração. E eu quero dizer à igreja: não perca a confiança. Eu vou deixar algo até mais extensivo para cada um, ou para toda a igreja. Possa ser que aqueles que estejam somente como um vento se torne uma ventania. Mas eu vou continuar declarando para vocês: o nosso Deus continua no controle de tudo. Ele é aquele que no momento exato, por amor à sua vida, Ele vai acalmar todo esse tormento aqui nessa terra. Você já tem a vida eterna, então busque no Senhor uma intimidade cada vez maior. E lembre-se, não saia daqui com qualquer dúvida, mas lembre-se, não tenhamos nenhuma atitude igual a este homem rico
que foi aqui nessa terra. Nenhuma atitude parecida com a dele. Sejamos humildes e amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Feche teus olhos. Como foi dito nesta palavra, eu tenho certeza que ela está enraizada no seu coração. Não perca o foco de estar na presença do Senhor. Não perca o foco daquilo que Ele tem te colocado no teu coração, de servir a Ele em espírito e em verdade. É necessário estar na presença de Deus. É necessário que você esteja em todos os momentos em oração. Quando você ora, Deus ouve a tua oração. Os ouvidos do Senhor estão atentos à tua oração. Aquilo que você clamar e pedir ao Senhor, Ele vai conceder a tua vida. Talvez você esteja pensando como está demorando. Como demora? Tudo é no tempo de Deus. É o tempo dele. Ele faz conforme a vontade dele. Eu quero que nessa noite, você que está à frente, você que não veio aqui, e você precisa estar nesse altar. Talvez hoje você não quer vir, mas Deus vai trabalhar na tua vida. Ele vai te conceder algo tremendo na tua vida, para você entender que Ele é Deus sobre ti. Ele é Deus sobre a tua casa. Ele é Deus sobre a tua vida. Onde você estiver, Ele está do teu lado. Ele está trabalhando sobre a tua vida. Ele vai consertar aquilo que está errado. Está ao contrário, vai cair em nome de Jesus. Como foi profetizado nessa noite, nesse lugar, que a oração também, ela resolve, ela cura, ela liberta, ela transforma a vida. Não tem mal que Deus não possa curar. Foi ministrado neste lugar que há cura na tua vida, há milagre na tua casa, há milagre na tua alma. Você precisa se levantar e dizer: não há nada impossível na minha vida. Há um Deus que peleja sobre mim. Ele cuida de ti. Ele está cuidando da tua casa, da tua vida. A tua vida é do Senhor Jesus. Mas basta que você levante a tua voz e comece a falar com Deus: Senhor, eis-me aqui, porque Ele está ouvindo o teu clamor. Se você não fala com Deus, como Ele vai ouvir? Mas é necessário que você abra a tua boca e declare aquilo que o Senhor tem para você. Fala: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti. Oh Deus, que palavra abençoada, que oração que já foi feita, louvores que aconteceu neste lugar. E o Senhor fala todos os momentos. Aqueles que estão ligados, estão prestando atenção. O Senhor está falando que vai fazer na nossa vida o que Ele quer colocar de melhor para nós, Senhor. E às vezes os nossos ouvidos estão tampados, estão ligados em outras coisas, mas não estão ligados naquilo que está se falando, porque não é o homem que está falando, não é o pastor que está falando, mas é o Espírito Santo de Deus que está falando sobre o teu coração. Então receba a unção de Deus aí, receba a cura nesta noite, receba a unção de Deus. Seja abençoado você, a sua casa será abençoada de Deus. Você não pode mais ser o mesmo. Receba de Deus a unção dele. Seja abençoado, sai desse lugar abençoado, sai desse lugar glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor tem te abençoado. Ele tem entrado dentro da tua casa e tem feito grandes coisas, e por isso você tem que agradecer a Deus, louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje é a noite do teu milagre.
Você que crê, você está saindo desse lugar abençoado. Saia desse lugar, receba este alimento dessa semana toda. Fique alimentado pela oração, fique alimentado pelo louvor, fique alimentado pela palavra que foi pregada nessa noite. Saia impactado desse lugar e creia que Deus está trabalhando sobre a tua vida. Não pare de orar, não pare de falar com Deus, porque Ele quer ouvir a tua voz. Receba a unção de Deus, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Vanice e irmã Cláudia estão nos visitando esta noite. Quem são essas duas meninas? Irmã Vanice, seja muito bem-vinda. Irmã Cláudia. Irmã Cláudia. Ana Cláudia. Já foi embora? Amém. Glória a Deus. Ana Cláudia, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Volte todas as vezes que você quiser. Essa casa é sua, a casa é do Pai. Amém? Gostaria de chamar aqui a pastora Tânia, que vai estar orando pelo pastor Humberto e a irmã Valéria Sena, né? Que fizeram 46 anos, na minha idade, que eles fizeram de casado. Eu estava nascendo quando eles casou. Glória a Deus. E amanhã, eu já falei pela manhã, se possível for, cada um no departamento, amanhã nós vamos estar direcionando algumas coisas aqui, né? O Ministério de Louvor, né? O Ramon, que é muito importante para nós nesse trabalho, a pastora Regina Falcão, nós vamos estar direcionando algumas coisas que nós vamos trabalhar esse mês de abril, no culto de terça-feira. A pastora vai falar com mais... Nós amanhã vamos estar aqui num encontro muito especial, nós vamos realinhar. Estamos entrando no mês de abril e queremos realinhar. E para isso, nós contamos com a presença aqui amanhã, a partir das 7h30, de toda a liderança. Nós vamos nos organizar dentro do projeto e nós gostaríamos que vocês estivessem conosco. Vou tomar aqui 2 minutinhos. Eu gostaria de falar para você que, enquanto a igreja se reúne aqui, olha, Deus está fazendo uma obra poderosa lá em cima. Nossa área gourmet está linda, terminada, quase 100%. E eu quero agradecer o empenho, o esforço do pastor Luiz, pastor Eduardo, do Assis, do Ilha, gente, tanta gente que trabalhou lá. Agradecer a tua colaboração. As pessoas que estavam lá voltavam do serviço muito cansados, trabalhavam lá em cima. Hoje o grupinho ficou lá em cima, estive aqui 1h da tarde, fui trazer almoço, todo mundo lá trabalhando muito, pastor Genésio. Deus abençoe, irmãos, enquanto a gente está aqui, tem coisas acontecendo. E nós gostaríamos que vocês estivessem envolvidos nessas coisas, porque a igreja continua caminhando. Graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Levanta a sua mão direita para cá em direção desse casal abençoado, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, primeiramente damos graças, Senhor Deus, por tudo, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós temos visto, Senhor Deus, o teu cuidado com as tuas ovelhas, com o teu povo, Senhor, com a tua igreja. E em nome de Jesus, Paizinho querido, queremos te entregar, Senhor Deus, a vida de Valéria, a vida do pastor Humberto, em tuas santas mãos. Te agradecer, Senhor Deus, por essa data, Paizinho querido, Pai amado, que o Senhor possa continuar abençoando esse casal, abençoando, Senhor Deus, a união, que haja sempre respeito, que haja sempre a cumplicidade, que haja sempre o amor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Ó Paizinho querido, que eles possam, Senhor Deus, através deles, Senhor Deus, ser referência para as famílias, para os filhos, Senhor, que os filhos possam olhar para eles, ó Deus, e ver que verdadeiramente, Senhor Deus, o amor de Cristo, Senhor Deus, impera nessas vidas. E em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor Deus,
por muitos e muitos anos ainda, Senhor Deus, que eles possam estar sempre compartilhando um com o outro, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus. Conceda-lhes saúde, conceda-lhes, Senhor Deus, saúde emocional. Ó Paizinho querido, em nome de Jesus, a saúde espiritual, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, e que no próximo ano, Senhor, ano que vem, possamos estar aqui também, comemorando também 47, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. A igreja pode dizer? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Amém. 46 anos, né? Esse ano também, eu e meu digníssimo aqui vamos completar 49. Louvado seja Deus. Ano que vem vai ser festa. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por tudo. Senhor, meu Deus, leva-nos em paz e segurança, Senhor. Nos conceda uma noite de repouso, descanso, Senhor Deus, na Tua presença, na Tua paz. Nos conceda uma semana de realizações, semanas de conquista para cada um, Senhor, aqui que está aqui, para cada família aqui, Senhor Deus, representada, Senhor, que as Tuas ricas bênçãos possam alcançar a cada família, a cada esposa, a cada filho, a cada neto, Senhor, a família em geral, Senhor Deus. Ó, Paizinho querido, que o Senhor possa completar a Tua grande obra na vida de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja de Jesus diz: amém. Deus abençoe, a paz do Senhor.